vamos falar de uma aposentadoria, de um direito que não é das, né? A gente gosta mais de trabalhar, mas infelizmente ou felizmente é um benefício que é justo àquele trabalhador que trabalhou e que ali esteve ali incapacitado permanentemente, né? Vamos falar da aposentadoria por incapacidade ou por invalidez, que é o que se falava anteriormente, tá? Então, que é aquela questão do trabalhador exposto. Aposentadoria por incapacidade ou invalidez. O que é aposentadoria por invalidez? É um benefício concedido em decorrência da incapacidade da pessoa para o trabalho, sem que exista a possibilidade de reabilitação para o exercício do trabalho capaz de lhe garantir a subsistência. Então quer dizer que a incapacidade ela tem que ser permanente. Isso quer dizer que o que há não melhora, não é temporária, não, é permanente e total, não é imparcial, não é, tem que ser total. Quais são os requisitos para ter direito à aposentadoria por invalidez? São basicamente os três principais. Carência de 12 contribuições mensais, qualidade de segurado, a gente já falou dessa importância dessa qualidade de segurado quando acometido pela incapacidade para o trabalho. Isso quer dizer o seguinte, não adianta ficar doente, não é? Depois começar a contribuir. Essa incapacidade para o trabalho atesta a incapacidade pela perícia médica do INSS. Carência são as contribuições feitas no prazo legal. Qualidade de segurado, só reforçando. Qualidade de segurado que estiver contribuindo aquele que parou de contribuir há menos de 12 meses em regra. Então temos lá a carência e a qualidade de segurado. Não será necessário cumprir a carência quando o segurado ficou inválido em razão de acidente de qualquer natureza ou causa, acidente ou doença do trabalho, quando tiver acometido por alguma doença especificada na lista do Ministério da Saúde e do Trabalho e da Previdência como doença grave, irreversível e incapacitante. Quais são as doenças que lhe isentam de carência? A lista de doenças consideradas para os fins de concessão de aposentadoria por invalidez, sem que haja a exigência de carência, é a seguinte: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla. E aí vem essa lista aí, tá? Esse rol: neoplasia, cegueira, paralisia, cardiopatia, doença de Parkinson, nefropatia, estado avançado de doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica, a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. É uma lista extensa. Precisa receber auxílio-doença para aposentadoria por invalidez? A regra geral do INSS, um auxílio-doença para fins de atendimento na Previdência Social, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente receberá o auxílio-doença e após a aposentadoria por invalidez. Isso quer dizer que no benefício que você vai pedir, primeiro precisa passar numa perícia. Se lá atestar que a sua doença ela é incapacitante total e permanente, já dali já se concede um benefício por invalidez. Ou, via de regra, o que é muito comum, se requer o auxílio-doença e vai se tratando a reabilitação desse auxílio-doença para sarar, para curar, para melhorar, e aí só depois que o INSS vê que realmente não tem cura, é que se estabelece a aposentadoria por invalidez. No dia da perícia médica no INSS, o perito atesta a sua incapacidade total e permanente para o trabalho e insuscetível de reabilitação profissional. Assim, deverá conceder diretamente a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Qual será o valor da aposentadoria por invalidez? Até a data da emenda constitucional,
A aposentadoria por invalidez possuía sua renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. O salário de benefício era apurado com base na média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, competência de julho de 94 até a data do início do benefício. Assim é que era. Caso a incapacidade seja após a vigência da reforma, a sua incapacidade decorre de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, 100% do salário de benefício, que leva em consideração desde julho de 94. Então, é incluso todos os salários, eu quero dizer, os pequenininhos, tanto os altos mais os pequenos, que é o que muitas vezes abaixa a sua renda, coisa que anteriormente 80% dos maiores valores excluía os menores. No entanto, caso a incapacidade seja após a reforma da Previdência, não decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, será feita a média de todos os seus salários a partir de 94 ou desde quando você começou a contribuir. Desse valor, 60% desta média, mais 2% ao ano que exceder 20 anos do tempo de contribuição para homens, 15 anos do tempo de contribuição para mulheres. E quem tem direito ao acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez? Você sabia que mesmo ali aposentado tem direito a ter mais 25%? É possível que o aposentado por invalidez receba um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria. O valor desse acrescido de 25% ao favor do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Esse acréscimo será devido ainda que o valor da aposentadoria supere o valor do teto do benefício da Previdência pago pelo INSS. As situações em que o aposentado terá direito a receber o acréscimo de 25% estão listados no anexo do regulamento do decreto, que são eles: cegueira total, perda do mínimo de 9 dedos das mãos, paralisias dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exige a permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Entende-se que esse rol de doenças é exemplificativo, apenas tendo em vista que podem existir outras situações bastante graves que podem levar o aposentado a necessitar de assistência permanente, o que pode ser comprovado por meio de perícia médica. As condições sociais da pessoa influenciam ou devem influenciar na análise da aposentadoria por invalidez? O INSS não considera as condições sociais do segurado para analisar ao direito à concessão ou não da aposentadoria por invalidez. Contudo, existe posicionamento do Poder Judiciário, em especial na Turma Nacional de Uniformização, reconhecendo que devem ser analisadas as condições sociais do segurado para fins de concessão dos benefícios por incapacidade. A súmula 47, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Nesse caso aqui, a gente está falando da reconhecida incapacidade parcial para o trabalho. Por quê? Porque a total não tem nem que se discutir, mas se sendo parcial, se analisa as condições pessoais e sociais do segurado. Só por causa disso tem a súmula 47. A súmula 53, não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado ao regime geral da Previdência Social. Isso é muito comum. A pessoa fica doente, não estava trabalhando, não tinha qualidade segurada, não estava pagando, não estava nada. Ficou doente, agora eu vou começar a pagar, começar para querer ter direito, mas se ficar constatado na perícia médica de que essa doença ela já é pré-existente ao reingresso na Previdência, esquece que esse benefício ele pode sim ter grande chance de ser negado. Súmula 78, comprovado que o requerente do benefício é portador do HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmação social da doença. Você percebe que até pela questão social
o STJ fixou a orientação de que deve ser considerado, além dos elementos previstos na lei, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Isso quer dizer que, se o segurado possui direito ou não à aposentadoria por invalidez, deve considerar sua situação econômica, grau de instrução, nível de profissão, possibilidade de conseguir um emprego e etc. Resumindo, esse evento gerador da aposentadoria por invalidez: incapacidade permanente para total e qualquer atividade laborativa insuscetível de reabilitação. A súmula 47, e uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o segurado, o trabalhador, o juiz analisará as condições pessoais ou sociais. Quem são os beneficiários? Já falou, mas são os beneficiários todos os segurados do INSS, aqueles que estão pagando. No caso de aposentadoria por acidente do trabalho, somente o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Qual a carência necessária? Não é exigida carência nenhuma em caso de acidente do trabalho e situações equiparadas ou acidente de outra natureza, e no caso de doenças tipificadas no artigo 151 da lei, como graves, contagiosas ou incuráveis, com 12 meses de contribuições mensais nos demais casos. A fórmula de cálculo do valor da aposentadoria por invalidez, até o advento da emenda constitucional, 100% do salário de benefício em todos os casos. Para os fatores geradores ocorridos após a emenda constitucional, aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária muda para 60% do salário de benefício, acrescido a 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exercer o tempo de 20 anos de contribuição em caso de homens e 15 anos em caso de mulheres. Quando decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, 100% do salário de benefício. E na próxima trilha, qual o melhor momento, afinal, de pedir a sua aposentadoria? Nós vamos falar muito no sentido agora de qual momento, sabido tudo que praticamente a gente falou até agora, sobre cada tipo específico de cada benefício, de como analisar os documentos, enfim, a juntar tudo, nós vamos falar o momento de se pedir a aposentadoria, nós vamos falar da importância do planejamento, porque a aposentadoria é única, uma vez só, para a vida toda, do começo da vida para o resto da vida, tá bem? Então é isso, vamos falar agora sobre esse importante tópico do planejamento do benefício.